Gênesis 23 não é um capítulo que ofereça grandes problemas exegéticos ou hermenêuticos, mas é um capítulo que, a exemplo do que nós vimos na citação de Rebeca, é um capítulo que coloca marcos que mais tarde serão usados na história. Moisés, antes de citar os casos, ele vai nos preparando, vai nos mostrando os acontecimentos de tal forma que quando chega o caso, a gente já tem elementos básicos para isso, para entendê-lo bem. É a morte de Sara. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse da sepultura convosco, para que eu sepulte minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa de nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Ele lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efron, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo-o os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: de modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron: meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efron pesou-lhe a prata, de que este lhe falara, diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Mamre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Mamre, que é Hebron, terra de Canaã. Assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura. O objetivo claro desse texto, meus irmãos, é estabelecer Abraão como legítimo dono daquela terra. Moisés está escrevendo muito tempo depois, mostrando que, apesar de Deus ter dado a Abraão toda a terra, onde pisasse a planta do seu pé, ter sido dedicado a ele, Moisés está dizendo: não, Abraão fez questão de comprar a sepultura de sua esposa. É claro que foi uma barganha um pouco desvantajosa para o patriarca. Ele não queria sepultar sua amada Sara no meio das sepulturas, nem queria receber um terreno de graça. E ele estabelece uma estratégia, e o dono da terra acaba dizendo quanto vale o campo, é claro que bem para cima, e ele paga. Bem, nessas considerações, pequenas considerações, já tem uma grande lição para nós.
Às vezes nós temos direito sobre alguma coisa, mas devido à situação é melhor a gente abrir mão do direito. Eu vou dar um exemplo bem claro a todos vocês. Você acha que existe alguma igreja que aceitaria um pastor que não fosse dizimista? Então, o dízimo é um pré-requisito para você ser pastor daquela igreja, certo? Portanto, não é uma coisa que você dá. É quase que um dever trabalhista. Você tem que, para trabalhar lá naquela igreja, você tem que ser dizimista. Entretanto, como servo do Senhor e como exemplo do seu rebanho, você entrega o dízimo semelhantemente a todo mundo do rebanho. Percebeu? É o caso de Abraão. É o caso de Abraão. Alguém poderia dizer, não, mas eu sou obrigado a entregar o dízimo, eu vou deduzir isso no meu imposto de renda. Abraão não fez isso, Abraão simplesmente pagou, apesar de ele ter direito sobre a terra. Ele pagou. Pagou para enterrar sua bem-amada Sara, com quem viveu mais ou menos 60 anos de casamento, com quem teve um filho, que nessa época, quando Sara morreu, estava com 37 anos de idade. Lembre-se que é depois disso que ele vai mandar o Damasceno Eleazar buscar a esposa para ele, e ele se casa aos 40 anos. Mas tem uma coisa muito curiosa aqui no texto, além de Moisés usar para firmar a posse daquela terra, para onde eles estão indo. É como se Moisés estivesse dizendo ao povo, nós não estamos indo para qualquer lugar, nós estamos indo para uma terra que é nossa por direito divino, que Deus nos deu a nossos pais, mas que nosso pai, inclusive, comprou uma parte dela. Tem outra coisa interessante aqui. Se você examinar, aqui fala dos filhos de Et diversas vezes. Inclusive, ao falar de Efron, chama-o de Eteu. Meus irmãos, o nome os nomes bíblicos em português escondem muitas coisas que estão por trás. Por exemplo, nós escutamos os jornais falarem em Alepo. Alepo é a cidade Aleph, que está na Bíblia, que é tão antiga quanto Jericó, da qual o Gênesis faz menção, que praticamente foi destruída. E era possuidora, detentora de um manuscrito da Bíblia muito importante. Filisteus, na realidade são nós hoje chamamos de palestinos, na realidade são os filisteus. Se você pegar em francês, são os filistinos. Quando você escuta falar hoje de um palestino, habitante da faixa de Gaza, é a mesma faixa de Gaza da época do Êxodo, que Moisés evitou passar por lá. Lembram do sermão do reverendo Jorge Canelhas da sexta-feira passada? Porque estava em guerra. São os mesmos, são os palestinos de hoje, são os filisteus de outrora. Filisteus contra quem? Praticamente todo o livro dos Juízes e o começo de Samuel, Israel está em guerra até hoje. E a estratégia é muito parecida. Se você examinar as estratégias de hoje, as estratégias de outrora são muito parecidas. Pois bem, no caso dos filhos de Et e os heteus, algum tempo atrás, cerca de 100, 150 anos, os arqueólogos tinham alguma menção dos hititas e não sabiam como. E houve um arqueólogo bíblico que disse, não, são os filhos de Et. Foi ridicularizado pela comunidade arqueológica. Muito tempo depois, provavelmente ele já até estivesse morto, é que se descobriu uma quantidade enorme
de documentos mostrando que os hititas eram uma civilização que começava ali ao lado na região de Canaã, ao lado do Mar Morto, subia até onde hoje é a Turquia. Hoje, o que resta deles está ali, naquela região superior à Capadócia. Ou seja, muita coisa das nossas traduções, eu não estou me queixando das nossas traduções, eu estou me queixando muitas vezes de nós não procurarmos, não entendermos, lemos uma coisa e passamos batido. Nossas traduções são boas, mas o modo, a escolha feita, depende muito de quem dos tradutores originais, e tem muita influência dos jesuítas. Por exemplo, nós somos o único país do mundo que tem problema com sábado. Por quê? Porque foi transliterado. Os outros países, falar do sabá não significa diretamente que seja o sábado, o nosso sábado. Os jesuítas falavam da segunda-feira, porque a primeira feira era do Senhor, feira ou festa, ou venda. Segunda-feira, terça, a quarta, a quinta, a sexta, aí de repente, por escrúpulo, sábado, transliteração direto. Por que não é a sétima-feira? Isso só a língua, só a história da língua nos explica com clareza. Pois bem, irmãos, que marcas está deixando aqui para nós? Primeiro, está assentando coisas que nós vamos ver depois. A caverna de Macpela vai ser muito importante no acontecimento da história de Israel. A morte de Sara também vai ressoar, especialmente no casamento de Isaac. Mais tarde, já está preparado aqui. Rebeca já foi falado no capítulo anterior, que vai ser a mulher de Isaac. E aqui vai nos tocar num problema sério, que o apóstolo Paulo vai sistematizar. Às vezes nós temos certos direitos, mas é melhor abrir mão. Abraão fez isso com ímpios. Por que nós não fazemos isso com a igreja? Porque muitas vezes nós batemos o pé e dizemos, não, isso é meu direito, não abro mão. Vamos pedir a Deus que nos ajude a entender essas grandes verdades que esse texto nos mostra.